Boa noite a todos os presentes. É com grande, prazer que a gente hoje realiza essa atividade do nosso departamento de fisioterapia respiratória nos distúrbios do sono, né? E a convidada hoje é a doutora Sofia Furlan. Ela vai conversar um pouco, vai falar para a gente sobre a fisioterapia no manejo do paciente com a síndrome do overlap, apneia e DPOC. Sofia, ela é fisioterapeuta respiratória pelo Hospital Universitário da USP, é fisioterapeuta do sono por notório saber, pela ABE. O momento, eu acho que a conexão de doutora Tássia travou um pouquinho, um momento. Achei que era a minha. Vamos esperar a Tárcia conseguir se reconectar. Sofia? Tá me ouvindo? Agora sim. Minha conexão deu algum problema, eu caí e acabei saindo da sala e voltei novamente. Maravilha. É o fim, né? Que eu te apresentei, tudo certo, né? É que você travou, acho que a gente não ouviu. Não ouviu o fim? Não, eu não, mas não sei o pessoal. Mas eu cheguei a te apresentar, essa parte foi, né? Tá. Foi? Eu ouvi até o hospital universitário. Eita, então minha internet deu problema há um bom tempo. Então, peraí, deixa eu apresentar de novo. Agora não vai dar tudo certo. Foi só um probleminha de rede aqui, mas já está tudo certo. Então, vamos te apresentar de novo. Então, vamos lá. Sofia, ela é fisioterapeuta respiratória pelo Hospital Universitário da USP. É fisioterapeuta do sono por notório saber, credenciada pela BE. Ela é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Em cardiologia e medicina do sono pela Faculdade de Medicina da USP. Então, Sofia, fica à vontade. Tárcia, obrigado pela apresentação. Quero agradecer também a Sobrafio pelo convite e vou iniciar minha apresentação. Hoje eu vou falar sobre a fisioterapia no manejo do paciente com síndrome do overlap. Paciente que tem apneia e DPOC. Então vamos lá. Eu quero começar relembrando a definição clássica do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença inflamatória, muitas vezes progressiva e adquirida, caracterizada por persistente obstrução do fluxo aéreo, perda da função pulmonar e um dano pulmonar irreversível. Então, de acordo com o terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica, a gente ainda define como DPOC a bronquite crônica e o enfisema. Nós teremos esse primeiro paciente clássico enfisematoso, que é um paciente mais emagrecido, com destruição dos septos interalveolares e uma clássica hiperinsuflação pulmonar. O segundo paciente com bronquite crônica é um paciente que classicamente vai ter um IMC mais aumentado, vai ser um paciente mais cianótico, um paciente hipersecretivo e que, como característica também, tem um espessamento das glândulas que produzem o muco. Os fatores de risco para DPOC, o mais clássico, mais conhecido e mais comum
é o tabagismo. Além disso, a gente considera também o tabagismo passivo. Em torno de 80% dos pacientes que apresentam DPOC é originário por conta do tabagismo. Vamos considerar também poluição e poeira ocupacional, por exemplo, pacientes que trabalham em marmoraria, pacientes que trabalham em carvoaria, a exposição a gases e a substâncias tóxicas também. Quando a gente fala de frequência do DPOC, globalmente, em torno de 10% da população adulta acima de 40 anos apresenta DPOC, tá? Isso aumenta com a idade e é mais comum em homens. Em torno de 15% dos homens e 5% das mulheres apresentam DPOC. É esperado que até 2030, em torno de 30% da população mundial apresente DPOC. Mas ela é considerada a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos, tá? E uma grande parcela permanece subdiagnosticada. Se você considerar em termos de custos, um paciente com DPOC gera um custo anual de $1.800. E se esse paciente exacerbar, gera o dobro de gastos. E se esse paciente precisar ser internado, esse custo ele aumenta muito, muito mais. Então, são pacientes que geram custos extremamente altos ao sistema de saúde, seja o sistema de saúde público ou privado. Vamos lá. Quando a gente fala do DPOC, ele também é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, como, por exemplo, AVC, síndrome coronariana, tromboembolismo pulmonar e arritmias. E por que é tão comum o DPOC ser considerado um fator de risco para isso? A principal causa é o que eu falei anteriormente ali para vocês. É uma doença ainda muito subdiagnosticada. E o motivo é porque é uma doença de início silencioso. Apesar do paciente já ser um paciente tabagista, o cansaço que se instala é silencioso e começa a curto prazo, começa numa caminhada mais longa e a longo prazo vai evoluindo para uma caminhada mais curta, para atividades mais simples, até que o paciente percebe que ele tem um cansaço, inclusive no repouso. E comumente é nesse momento que o paciente começa a se preocupar. E aí é quando a doença cardíaca também já está instalada. E como que é o sono do DPOC? Vamos lá. O paciente com DPOC, ele apresenta uma piora importante da qualidade de sono. Ele tem um aumento do número de despertares, tá? Esse paciente já tem uma falta de ar, uma dispneia durante a noite, vai apresentar uma diminuição do tempo total de sono, redução das ondas de sono profundas, que são tão importantes, e, obviamente, uma piora da eficiência do sono. E aí, agora, a gente vai caracterizar o paciente com apneia obstrutiva do sono, tá? Uma definição já tão comum, que todo mundo conhece, que são obstruções recorrentes parciais, que a gente considera as hipopneias, tá? Ou totais, as apneias da via aérea superior durante o sono, que levam a episódios repetidos e cíclicos de hipoxemia e fragmentação do sono. Então, a primeira foto, a gente tem um paciente com uma via aérea normal, uma via aérea pérvia, onde durante o sono ele consegue puxar e soltar, inspirar e expirar o ar livremente. Já na segunda foto, a gente tem um paciente que tem um relaxamento excessivo da musculatura de via aérea superior e a queda excessiva da língua impedindo a passagem do ar. Então, esse paciente não consegue com que o ar flua livremente. E vamos identificar agora o paciente com risco para apneia obstrutiva do sono. Vamos falar dos principais fatores de risco. Sexo masculino. Então, hoje é bem sabido que para cada 3 homens, uma mulher vai apresentar apneia do sono. Envelhecimento é um fator importante, idade. Quanto mais velha a pessoa, nós teremos alteração de deposição de gordura, teremos alterações hormonais importantes e teremos também uma diminuição do tônus. Isso mesmo não somente no repouso, tá? Aumento da circunferência cervical. Quanto maior a circunferência cervical, mais estreita a via aérea superior. Mulheres pós-menopausa. Então, o corpo da mulher passa por mudanças importantes após a menopausa, e aí a diferença que era de 3 homens para uma mulher, fica 1 para 1 pós-menopausa, tá? Raça oriental. Então, nós sabemos que a anatomia crânio-facial é diferente,
a distribuição de gordura da raça oriental é diferente, o que leva a uma propensão maior para o desenvolvimento de apneia do sono. E a anatomia crâniofacial por si só, vamos focar em pacientes que têm uma retrognatia, como o exemplo da foto, então um queixo excessivamente para trás vai estreitar a passagem do ar de via aérea superior. Pacientes que têm o palato estreito ou o palato em ogiva também diminui o espaçamento de via aérea superior, tá? Uma amígdala aumentada, úvula aumentada, uma língua larga ou uma língua alta, são características anatômicas que ocupam mais espaço dentro da boca. E isso, quando a gente tem, durante o sono profundo, principalmente, o relaxamento da musculatura, vai obstruir a passagem do ar. Obesidade, que é um fator tão conhecido, a gente pode ganhar peso na região abdominal, a gente ganha peso na região cervical, que são fatores que atrapalham a passagem do ar, e além disso, a língua também ganha gordura, e ela vai ocupar mais espaço dentro da região da boca. Outros fatores de risco, vamos lá. Doenças cardiovasculares, doença renal, o tabagismo aumenta a inflamação de via aérea superior, hereditariedade, se nós temos alterações anatômicas que passam de pai para filho, congestão nasal e o próprio DPOC. Nós sabemos que o DPOC ele provoca um aumento da resistência de via aérea superior e isso vai aumentar o risco para a apneia obstrutiva do sono. Outros fatores que agravam a apneia do sono, o uso de drogas sedativas e álcool. Esses fatores, além de bagunçar a arquitetura do sono, diminuir a eficiência do sono, eles também provocam um relaxamento maior da musculatura de via aérea superior. E agora vamos falar da prevalência da apneia obstrutiva do sono, tá? A gente tem dados aqui dos Estados Unidos de 2013, onde a prevalência era de 26%, e dados de São Paulo, no estudo de Tufik e colaboradores de 2010, onde 1/3 da população de São Paulo apresentava algum grau de apneia do sono. Quero chamar a atenção aqui, de 2010 para cá, de 2013 para cá, são entre 9 e 12 anos. De lá para cá, a gente aumentou muito a taxa de obesidade, a gente aumentou muito a taxa de ansiedade, que são fatores que podem sim aumentar e piorar a parte de apneia obstrutiva do sono. Então, talvez hoje, em estudos atualizados para o ano atual, com certeza esses números poderiam ser maiores. Além disso, o que chama muito atenção é que são pacientes que são subdiagnosticados, bem como os pacientes de DPOC. E mais do que frequente, bem como o DPOC, a apneia também é um fator para o desenvolvimento de condições clínicas, principalmente doenças cardiovasculares, tá? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, aterosclerose, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, síndrome metabólica, câncer e doença renal crônica. Importante aqui nesse momento, a gente vê que ambas as doenças promovem e são fatores de riscos para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E aí agora, vamos falar do tema da aula de hoje, do overlap. Então é um termo comumente usado para identificar vários pares de distúrbios. Overlap significa sobreposição, e a gente traduz para o português como síndrome da sobreposição. E nós podemos encontrar a síndrome da sobreposição em diversas condições relacionadas ao DPOC, bronquiectasia, fibrose, asma e apneia do sono, que é o tema da nossa aula de hoje, a apneia do sono em sobreposição com a doença pulmonar obstrutiva crônica. A primeira descrição que a gente tem da síndrome foi em 1985 por Flemley, onde ele observou que os pacientes que tinham DPOC e apresentavam apneia do sono, eles apresentavam uma hipoxemia mais profunda durante a noite, uma maior hipercapnia e apresentavam doença cardiovascular muito mais cedo, eventos cardiovasculares muito mais cedo que pacientes que só tinham apneia ou que pacientes que só tinham DPOC. E aí, vamos lá. Agora, para a frequência do overlap. Então, essa frequência ela é muito, muito variável nos estudos, tá? A média maior encontrada é em torno de 10 a 15% dos pacientes, mas alguns estudos mostram até 65% dos pacientes que têm DPOC
apresentam apneia obstrutiva do sono. Isso vai variar de acordo com o desenho do estudo, com a localização geográfica, com a idade dos pacientes estudados, e obviamente que se a gente for estudar pacientes somente num centro com DPOC, a frequência vai ser muito maior. Então, ela é muito variável, tá? Vamos falar das consequências clínicas do overlap ou da síndrome da sobreposição? Como que a gente chega nessas consequências? Então, ambas as doenças apresentam resistência das vias aéreas superiores aumentadas. E isso leva a um maior tempo de esvaziamento pulmonar, o que vai levar a uma hiperinsuflação pulmonar. Essa, por sua vez, ela vai produzir um achatamento diafragmático e diminui a eficiência desse músculo para gerar força e gera força inspiratória insuficiente. E o que a gente vai ter que fazer? Utilizar a musculatura acessória. E o trabalho da musculatura acessória vai estar bem aumentado nesse perfil de paciente e vai precisar de mais oxigênio durante esse processo da respiração. Durante o sono REM, a gente sabe que o tônus da musculatura, isso independente de ser paciente com DPOC, com apneia, com overlap, tem uma diminuição importante. E isso vai refletir também na musculatura acessória, que esse perfil de paciente tanto depende, tá? E isso vai comprometer a habilidade desse paciente de manter a ventilação durante a noite. Além disso, quero chamar a atenção agora para o paciente com bronquite crônica aqui, que é um paciente que tem maior tendência à obesidade, pode exacerbar a obstrução das vias aéreas superiores, aumentar a fraqueza muscular e a restrição da parede torácica. Então, o que a gente vai ter com esses pacientes? Uma maior hipoxemia, uma maior hipercapnia, aumento da atividade simpática e aumento do estresse oxidativo. E aí, deixa eu fechar aqui. E aí, o que a gente vai ter de prognóstico e eventos desse perfil de pacientes não tratados? Vamos lá. Essa hipoxemia, esse aumento da atividade simpática, esse estresse oxidativo, a gente vai ter, ao longo do tempo, o desenvolvimento de arritmia, de hipertensão pulmonar, hipertrofia ventricular, remodelamento cardíaco, podemos chegar até a morte de origem cardiovascular ou morte súbita. Além disso, é esperado também um maior número de internações por exacerbação do DPOC. Vamos lá, aqui eu tenho informações bem importantes e ainda pouco conhecidas sobre o overlap, tá? Há uma correlação nos estudos que quanto mais grave o DPOC, maior a frequência da síndrome do overlap, ou seja, o DPOC predispõe ao desenvolvimento de apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono, por sua vez, aumenta o risco da exacerbação do DPOC. Os pacientes com apneia obstrutiva do sono têm 7 vezes mais chances de morte em relação aos pacientes sem apneia obstrutiva do sono com DPOC, tá? Vamos lá agora. Essa parte é bem importante. O grau do enfisema e o aprisionamento de ar, ou seja, a hiperinsuflação pulmonar, é inversamente correlacionado ao IH em pacientes com DPOC grave. Então, o que eu quero dizer? Pacientes que têm o fenótipo predominante no DPOC de enfisema podem estar menos predispostos ao desenvolvimento da apneia do que pacientes com o fenótipo da bronquite crônica. A hiperinsuflação do paciente enfisematoso, ela vai atuar como um fator protetor, diminuindo a pressão crítica de fechamento da via aérea superior durante o sono. Então, os pacientes com bronquite crônica, eles apresentam maior IMC, essa parte de obesidade, tem maior chance de desenvolvimento de cor pulmonar e maior retenção de líquidos periféricos. E, além da obesidade, da parte da bronquite crônica, quando a gente deita, esse líquido periférico, essa retenção de líquido, ele se desloca sentido rostral. Então, esse líquido, ele se desloca para a região do pescoço. E isso vai aumentar a chance do paciente ter apneia obstrutiva do sono. Vamos falar dos efeitos combinados da DPOC e da apneia do sono. Então, durante o sono, esses pacientes terão episódios mais frequentes de dessaturação do oxigênio, maior tempo total de sono com hipoxemia e hipercapnia, maior número de despertares e fragmentação do sono, diminuição do tempo de ondas de sono profundo. E agora,
como que a gente maneja esse paciente? Qual que é o tratamento da síndrome da sobreposição? Então, o tratamento padrão que deve ser iniciado com o paciente da síndrome do overlap é o CPAP, tá? Objetivando correção do IH, melhora da hipoxemia noturna, da hipercapnia, da sonolência excessiva diurna e melhora da mecânica pulmonar, com a redução do trabalho respiratório ao minimizar a insuflação, tá? Mas, e os pacientes não respondedores ao tratamento convencional? Aos pacientes não respondedores ou com hipercapnia sustentada, temos que avaliar a utilização de um aparelho binível, tá? Em pacientes com DPOC mais grave, associado a cor pulmonar comumente, a gente deve considerar a oxigenação suplementar, tá? Que provavelmente esses pacientes já apresentam uma hipoxemia diurna sustentada, seja com o CPAP ou seja com o binível. Importante a gente começar a falar disso desde esse momento da aula com relação à adesão. A adesão da terapia, ela está diretamente relacionada ao sucesso do tratamento, tá? E como que a gente titula esses pacientes que apresentam síndrome do overlap? Esse não é um paciente fácil. Esse é um paciente que tem uma dessaturação muito mais importante à noite. Pode ser que ele tenha essa dessaturação durante o dia também. E a gente tem que ter certeza que a gente corrigiu isso. Então, a polissonografia com a titulação é o jeito mais indicado de titular esse paciente, tá? Porque no laboratório a gente vai conseguir ver em tempo real como é que está a oxigenação desse paciente, a abolição dos eventos respiratórios e se de fato um CPAP vai conseguir resolver aquele paciente, será que a gente precisa reverter para o tratamento com BiPAP, tá? No caso da utilização de tecnologia de telemonitoramento, também é possível a gente fazer a titulação em casa ao longo dos dias, seja uma semana, seja 15 dias desse paciente, tá? Uma titulação diária desse paciente. E o ideal é a gente usar ou o oxímetro do CPAP, quando o CPAP tiver oximetria, ou um polígrafo tipo 4 junto, para a gente fazer a avaliação da correção da oximetria noturna desse paciente. E o que a gente espera dos pacientes tratados com pressão positiva? Então, esses pacientes com overlap, nós esperamos a longo prazo a diminuição das exacerbações graves do DPOC e diminuição do número de internações, diminuição ou até mesmo evitar eventos cardiovasculares, diminuição da mortalidade quando comparado somente com a terapia medicamentosa, melhora da qualidade, eficiência e arquitetura do sono e diminuição dos despertares durante a noite desse paciente. E agora, a gente chega num ponto importante aqui, que é o título, né, dessa aula de hoje. O papel do fisioterapeuta. Qual que é o nosso papel com esse perfil de paciente na avaliação, na decisão do dispositivo de pressão positiva e no acompanhamento desse paciente a curto e longo prazo? Então, vamos de ordem prática, falar da avaliação. O que você vai fazer com esse paciente na primeira consulta? Como que é a anamnese desse paciente? O que você vai perguntar para esse paciente? A gente precisa saber, desde... Esse paciente é casado? Esse paciente tem filhos que despertam ele à noite também? Que horas que esse paciente dorme? Que horas que esse paciente acorda? Quais as medicações que esse paciente toma? Tem alguma que atrapalha a arquitetura do sono? Tem alguma medicação que deixa a boca do paciente ressecada? Tem alguma medicação que faz o paciente pegar no sono? Tem algum antidepressivo? Algum ansiolítico? Esse paciente tem antecedentes de alguma doença cardíaca prévia? Qual que é a rotina do paciente? Que horas que ele deita? Que horas que ele dorme? Como ele dorme? Vendo televisão, com luz no quarto? Como que é a rotina do quarto dele? Que horas que ele acorda? Quantas vezes ele desperta para ir no banheiro à noite? Explicação sobre a apneia do sono. É muito, muito importante esse paciente ter consciência do que é a doença da apneia, o que são as consequências da apneia a longo prazo, relacionar a gravidade do DPOC com o desenvolvimento da apneia. Cabe a nós, fisioterapeuta, encontrar a maneira correta de conversar e de explicar para esse paciente de maneira mais simplificada possível, para ele entender a importância do tratamento. É importante o paciente entender o funcionamento do CPAP,
O que esse CPAP está fazendo nele? Por que é tão importante ele usar todas as noites? A escolha da máscara, nós sabemos hoje, tem muito estudo mostrando que um dos maiores determinantes de adesão é a escolha da máscara para o paciente. Então, provar a máscara que fique mais confortável, que não tenha vazamento, que não vai machucar o rosto do paciente. E, além disso, é um paciente jovem, acima de 50 anos, ou é um paciente muito idoso, acima de 80, acima de 90 anos, ele consegue pôr e tirar essa máscara escolhida sozinha? Esse paciente já veio titulado do laboratório ou ele vai titular com telemonitoramento? Qual atenção vai ser despendida com o paciente? Ele precisa de ajuda dos familiares? Ele é um paciente que tem independência? Ele consegue compreender como liga, como desliga o aparelho, como coloca a máscara sozinho? Esse paciente no telemonitoramento, ele está lembrando de quando ele volta do banheiro, de colocar a máscara novamente, de usar a noite toda? Então, é uma consulta muito, muito detalhada. Esse é um perfil de paciente que você tem que avaliar a oxigenação desse paciente durante a consulta também. Você tem que conhecer a oxigenação basal desse paciente, checar todos os exames. Ele trouxe mapa, ele trouxe eco, ele trouxe a espirometria dele, ele trouxe a carta do médico. Você vai estar em contato com o médico? E aí chegamos à decisão do dispositivo de pressão positiva. Esse paciente já veio com a prescrição para CPAP ou BIPAP, ele já titulou em laboratório. Qual é o dispositivo ideal para a gente começar com esse paciente? Se nós vamos começar com esse paciente e ele ainda não tem uma prescrição, nós devemos seguir a regra, e a minha sugestão sempre é: o paciente que vai começar esse tratamento e ainda é indefinido se a gente vai utilizar um CPAP ou BIPAP, a prescrição inicial para o paciente com overlap é iniciar o tratamento com CPAP e depois avaliar com a oximetria noturna e, dependendo, avaliar a necessidade de mudar para um BIPAP, tá? Por isso, o ideal é que esse paciente alugue o CPAP no primeiro mês. Vamos lá. E o acompanhamento desse paciente, como que você vai fazer? A curto prazo para titulação, o telemonitoramento dele é diário, é uma vez por semana, é a cada 15 dias. Como que você vai definir isso? Depende da independência do paciente, depende da dificuldade. Lembrando que é um paciente que você tem que titular, corrigir a oximetria desse paciente, e é um paciente que não usa CPAP ainda, ele também tem que se acostumar com a utilização do CPAP, ele está em fase de adaptação. Então, o fisioterapeuta do sono tem que estar presente para responder as dúvidas, para socorrer o paciente nas coisas mais simples que podem dar errado, mas que para ele é muito novo. E se esse paciente não tem telemonitoramento, como que a gente vai fazer? Ler o cartão de memória? Com que frequência ele volta no consultório? Depende, tá? E lembrando que uma adaptação, a primeira semana, o paciente vai ter altos e baixos. Então, a gente tem que olhar dia a dia esse paciente no começo. Porque uma média de uma semana que o paciente está iniciando, não quer dizer muita coisa para a gente, tá? E com que frequência que você vai avaliar a oximetria noturna? Depende também, tá? Se esse paciente já estiver estabilizado no seu acompanhamento, você pode passar essa oximetria noturna depois para 6 meses, 1 ano, tá? E se esse paciente exacerbou? A gente volta tudo de novo, ele precisa de uma nova titulação, precisa de uma nova verificação de oximetria. Esse paciente usa oxigênio à noite, ele precisa ser orientado como acoplar corretamente o oxigênio durante o tratamento do dispositivo de pressão positiva. Já falei isso, mas vamos de novo. Estar em contato com os outros profissionais que acompanham é muito importante. Se esse paciente é um paciente que exacerba bastante, está em contato com o pneumologista desse paciente, tá? A atenção e a segurança do paciente na utilização, quando o paciente se sente seguro, quando ele não tem dúvidas, quando ele sabe o que é certo e o que é errado, isso garante uma excelente adesão. Se ele tem certeza que ele está colocando a máscara direito, se ele está se sentindo melhor durante o dia, isso garante uma excelente adesão. Mas aí, o que significa uma boa adesão? Hoje a gente escuta muito 4 horas de utilização em mais de 70% das noites. Bom, isso foi criado nos anos 90, tá? Quando alguns estudos mostraram que a média de horas de uso das pessoas com CPAP era de 4,7 horas, acima de 70% das noites. E aí
foi se estabelecido que 4 horas, acima de 4 horas, era uma boa utilização. Além disso, os convênios dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos utilizou essa nota de corte para tomar dos pacientes que não estivessem utilizando o CPAP adequadamente para passar a vez para outro paciente, tá? E na mesma década, também foi se estabelecido que as horas de sono adequadas eram em torno de 7 a 8 horas. Então, isso já caiu por terra, tá? Não faz sentido, se um paciente dorme 7 horas, a gente aceitar que o paciente use 4 horas. A gente precisa do paciente. O paciente que dorme 5 horas, tem que usar 5 horas completas. O paciente que cochila, tem que usar durante o cochilo. O paciente que dorme 7 horas, tem que usar 7 horas. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que os bons resultados e evitar eventos cardiovasculares lá na frente, da qualidade de vida para esse paciente, está nas nossas mãos também, tá? A gente tem que garantir uma boa adesão, a gente tem que garantir uma programação correta, um acompanhamento correto do tratamento desse paciente com overlap, para a gente ter bons resultados lá na frente. É isso, pessoal. Obrigada. Parabéns, Sofia. Sofia, você me escuta? Estou aqui. Parabéns pela apresentação. A gente já sabia que seria um sucesso, eu não tinha a menor dúvida disso, o quanto que seria esclarecedor. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho, né, e vai tirar algumas dúvidas, né? Surgiu aqui uma dúvida do Wilson. Você consegue ver o chat? Um paciente com indicação de CPAP para apneia pós-Covid, o tempo de uso de longo ou médio prazo. Bom, vamos lá. Para apneia pós-Covid, se essa apneia foi adquirida pós-Covid, a gente teria que reverter o que ocasionou a apneia do sono. Normalmente, o que é reversível seria retirada de amígdalas ou perda de peso, se esses fossem os fatores que ocasionam a apneia do sono. Agora, se esse paciente ele tem apneia e pós-Covid, o que foi? Ganho de peso, foi aumento da resistência de via aérea superior. Para a gente pensar em dar alta para esse paciente do CPAP, sem o CPAP, tá? Porque senão não tem previsão da gente interromper o tratamento da apneia obstrutiva do sono. A Fernanda Couto perguntou, pode, por favor, falar novamente os contatos? Acho que é esse daqui? Ah, sim. Posso tirar? Bom, gente, pode. Pessoal, quem for tendo dúvidas, pode ir colocando que a gente vai trazendo aqui para a Sofia. Sofia, uma coisa muito legal, né, da tua apresentação e que é importante realmente a gente reforçar é que o tratamento deve ser iniciado com CPAP, né? Tanto o paciente quanto o paciente com a hipovolemia, as pessoas pensam muito no binível. Muito. E a gente tem a literatura traz para a gente que a primeira indicação de terapia pressórica é o CPAP, né? E aí a importância realmente desse acompanhamento, né? Ver, de fato, avaliar se esse paciente vai binível ou não. E aí o que você falou em relação ao aluguel é fantástico, porque imagina, a gente indica um CPAP, o paciente faz a aquisição, mas aí a gente não consegue, né, deixar esse paciente com uma oximetria adequada, enfim, a gente acaba vendo que é um paciente que precisa de um binível. E aí, o paciente teve um curso, vai evoluir para um binível. Né? Então, eu vou te falar que, na verdade, o contrário já aconteceu e é muito mais grave. As pessoas prescrevem direto um BiPAP que custa o dobro, o triplo, e esse paciente ficaria muitíssimo bem com o CPAP, né? Por isso que realmente... Muito... Não, por favor, fala. Isso é uma questão de que a gente tem que pensar em custo para o paciente, né? Os CPAPs são importados, então é um custo muito alto. E, Wilson, queria te falar uma coisa muito importante, na verdade, é até uma orientação que a gente tem que dar para os pacientes. Quando a gente costuma ver relatório, o índice de apneia do paciente com CPAP está abaixo de 5, a gente fala, olha que legal, sua noite foi ótima, você está sem apneia.
Ah, então, doutora, eu já posso parar de usar o CPAP? Não. Por você estar com o CPAP, você está sem apneia. Se você dormir sem o CPAP, você vai voltar a ter apneia. Exatamente. É engraçado. Fernanda, você tem uma paciente com DPOC grave em uso de O2 e saturação baixa. Ela não quer fazer polissonografia em clínica, então não é possível a titulação. Eu sugiro você usar um CPAP de telemonitoramento e um Biologix, por exemplo, que é um polígrafo tipo 4, que a gente chama, né? Então, é uma oximetria noturna, que a gente vai ver o índice de saturação dela. E você pode fazer primeiro, separadamente, só o Biologix, né? E depois você pode fazer o telemonitoramento dela para titulação. Você pode fazer, inclusive, 3 dias seguidos, para a gente ver a média de 3 dias de como a oxigenação dela se comporta à noite. Sofia, antes que você vá para a pergunta da Ana, só uma consideração. Pode também ter a opção de uma oximetria acoplada, dependendo da marca do CPAP, né? Tem empresa que permite essa oximetria acoplada, né? Então, exatamente, é uma possibilidade também, para a gente ver de fato. E uma coisa que você falou, né? Muitas vezes o fisioterapeuta muitas vezes se preocupa muito com IH, e nesse perfil de paciente, todos, mas nesse perfil de paciente especificamente, a gente precisa acompanhar essa questão da oximetria. Então, exatamente. A gente precisa ter esse dado. Não basta o IH, é preciso ter esse dado. Hoje, pessoal, a gente tem falado muito, muito sobre o índice de dessaturação. Você olha o índice de dessaturação desse paciente, quando chega a polissonografia para você, além disso, poxa vida, chegou a 79% a oxigenação dele no exame. Você foi lá no hipnograma, lá na última página, quanto tempo que ficou em 79%? Foi só um ponto? Que pode ser um artefato, ou foi a noite toda? Então, antes da gente até pensar, nossa, esse paciente desatura muito, ele chega, olha quanto chegou a oxigenação, às vezes é um artefato que foi colocado ali, ou às vezes é um ponto que durou 1 segundo. Então, toda vez que vocês olhem o hipnograma do exame de polissonografia, em que posição que esse paciente estava fazendo as apneias? Olha tudo isso, é muito importante olhar detalhado. E o índice de dessaturação dele? Bate com o índice de apneia? Porque isso essa queda da oxigenação, ela nos mostra, inclusive, quanto tempo que esse paciente demora para despertar de uma apneia. Quanto mais tempo ele demorar para despertar, maior é a queda da oxigenação. Então, maior é a hipercapnia que ele vai fazer também. Maior a chance de ele fazer a apneia central também, depois da hora que a gente começar a tratar com o CPAP. Vamos lá. A Ana. Como é realizada a titulação, que é levado em consideração? Vamos lá, Ana. No laboratório, é levado em consideração a oximetria do paciente, principalmente, tá? E a correção do índice de apneia. E quando isso é a foto de uma noite, certo? E quando a gente faz a titulação domiciliar, que é com o telemonitoramento, a gente vai fazendo algo progressivo. O ideal é a gente começar com o CPAP automático, tá? Você coloca uma janela de pressão fechada. Se você deixar uma janela de pressão aberta e muito larga, por exemplo, 4 a 20, 4 a 15, se esse paciente, sem querer abrir a boca à noite, o aparelho vai entender que é uma apneia. E ele vai subir a pressão, e ele vai subir a pressão, e ele vai subir a pressão. Então, sempre você vai olhar o exame, o relatório no dia seguinte, vai falar, caramba, esse paciente está com a pressão máxima, olha tanto de pressão que ele precisa, e se você fechar essa janela, até 9, até 8, até 7, talvez era só isso que ele precisava, e também está batendo ali, só que ele não abriu a boca, tá? E o ideal seria, pelo menos, os primeiros dias, você tá com uma oximetria, com a polissonografia tipo 4, tá? Com esse paciente em casa, ou que a Tárcia falou, se o aparelho já tiver um oxímetro também, para a gente ter a correção da oximetria, ou chegar à conclusão também que esse paciente vai ter associação de oxigenação noturna. Seria uma contraindicação para o uso do CPAP um paciente que passou por uma ressecção mandibular parcial já faz 4 meses. Everton, a nossa preocupação aí é essa ressecção, se ele tiver um apoio aonde a gente sustentar o CPAP, ok, tá?
Eu acho que eu já tive casos piores do que uma ressecção mandibular parcial, que era um paciente que teve um tumor de cabeça e pescoço, e ele não tinha um pedaço da parte de trás da língua. Então, ele tinha muita aerofagia, mas eu acredito que se a gente tiver um apoio, sustentação para máscara, não vai ter problema relacionado a isso. Próxima, Tarsi. Renata, caso de paciente domiciliar, desistiu do CPAP, mas na primeira noite já não dormiu bem. Usa pronga nasal e queixeira. Sugeri adaptação de máscara orofacial. Alguma experiência positiva em caso semelhante? E aí, várias coisas aqui, Renata. Vamos lá. Eu uso prong nasal ou pillow em casos que o otorrino manda o paciente já falando que o paciente tem problema na válvula dentro do nariz, tá? Dificilmente eu prescrevo em outros casos a máscara de pillow, porque é uma máscara de amo ou odeio, tá? E só não entendi uma coisa, desde a primeira noite, se o paciente está com queixeira, ela não dormiu bem, porque a pressão do aparelho estava muito alta, será? Vocês já pensaram em começar com a pressão mínima do aparelho e depois ir subindo bem devagar até essa paciente se acostumando? Porque antes da gente pensar em correção do IH ou em correção de hipoxemia, qualquer coisa, a gente tem que pensar no paciente gostar do aparelho, o paciente conseguir dormir a noite toda. Não adianta nada a gente querer resolver na primeira noite, o paciente já tem apneia há anos. Então, mais uma semana, não é isso que vai mudar a vida dele. A primeira coisa que a gente precisa é que tenha uma excelente adesão. E aí sim a gente consegue evoluir com a titulação desse paciente. Ele precisa primeiro conseguir usar a noite toda. São raríssimos casos que eu uso a máscara orofacial, tá? Primeiro que a gente sabe hoje que a máscara oronasal, a máscara nasal, o ar entra por aqui e empurra a língua para frente. Quando a gente está com a máscara oronasal, se esse paciente abrir a boca, a gente pode empurrar a língua para trás de novo, e isso vai exigir mais pressões do aparelho, e isso vai diminuir a adesão do paciente. Diminuir a adesão, porque a pressão está desconfortável e porque é uma máscara muito maior, embora elas também sejam muito mais confortáveis hoje. Então, eu acho que vale você ver todas essas variáveis e não deixa o seu paciente desistir na primeira noite, tá? Mais uma coisa importante, você está pedindo para os seus pacientes fazerem o que a gente chama de dessensibilização? Esse paciente tem que usar 1 a 2 horas o aparelho acordado para ele aprender que está tudo bem, para ele ver que não tem aquela dificuldade da respiração, para o cérebro dele entender que à noite vai estar tudo bem, ele não vai estranhar, não vai acordar assustado, para a gente minimizar todos esses riscos à noite. Então, acho que tudo isso faz diferença, mas a quantidade de pacientes meus que odeiam na primeira noite é muito grande. Inclusive, a primeira coisa que eu falo em consulta, provavelmente você vai odiar essa primeira noite, mas o ser humano funciona com hábito. A gente precisa utilizar todo dia, pelo menos 30 dias, para a gente começar a destravar uma chavinha e começar a gostar do tratamento, tá? Toda vez que a gente deixa de usar um dia, a gente volta para o primeiro dia de novo. Renata, eu acho que eu conto nos dedos das progredir para uma máscara oronasal. Conto realmente nos dedos. É a máscara, é a última opção. É tipo assim, não teve jeito. A gente tenta nasal de todas as formas, vai para lá, vai para cá, não teve jeito. Então, ou o paciente, a gente tem o CPAP, então acaba sendo uma possibilidade se for o último caso. Mas nunca vá logo migrar para esse tipo de máscara, tá? Justamente pelo que a Sofia falou, pela própria fisiopatologia da doença e o que a máscara oronasal acaba fazendo. Então, assim, eu já tive paciente no consultório que chega e diz, mas eu só respiro pela boca, não adianta. Eu não vou conseguir respirar com essa máscara nasal. Eu disse, aí eu vou e explico que, na verdade, ele é apneico, né? Ele tem apneia, então ele é acostumado a respirar pela boca de fato, né? Durante o sono ele vai abrir a boca, mas que o cérebro dele, tratando a apneia com o CPAP, o cérebro dele vai começar a entender. Então, é um processo. E aí, esse paciente, gradativamente, ele começa a fechar a boca. E aí, a gente resolve esse problema de vazamento. Tem um paciente ou outro que é persistente nesse caso, né? E aí, a gente tem alternativas como queixeira, por exemplo, enfim, mas máscara oronasal, o último caso. Deixa eu ver o que mais. A Alessandra falou do Apneia Link. Alessandra, acho super legal, tá? O Apneia Link novo tá super moderno mesmo, mas a gente tem que pensar em custos, tá?
É muito mais barato a gente deixar com o paciente um polígrafo tipo 4 e você tem que pensar em custos da sua clínica, né? Um apneia link, você pode fazer uma poligrafia tipo 3, que também vai fazer a sua clínica rodar melhor. Então, mas assim, se estiver disponível e você puder usar isso, eu acho ótimo. Perdemos alguma, Sofia? Não, a Renata depois falou que a ideia é entender, adaptar outra interface. O prongo foi definido pelo médico. Renata, minha sugestão, eu tenho muito contato com os médicos dos meus pacientes, inclusive eu tento quebrar um pouco a cordialidade, tanto de só falar por e-mail, para a gente conversar por WhatsApp sobre os pacientes mesmo. E eu sugeri para eles outra máscara, ou o porquê que ele sugeriu o prong, tá? Porque normalmente quando vem o prong para mim, explicitado, é porque já vem com a explicação. Quero prong por isso. Normalmente é o que eu te falei, são as válvulas nasais. E aí, ok, o paciente vai ter dificuldade com a outra mesmo. Mas eu concordo com você, você está fazendo o que está correto, sim. Acho que não, por enquanto não, né? Não, acho que a Renata foi a última. Sofia, uma coisa super legal também que você falou, né, na questão que a gente precisa reforçar isso todos os dias, é a questão de que tudo começa numa avaliação bem feita. Né? Então, para a gente adaptar o paciente ao CPAP, a gente precisa entender sobre esse paciente, né? Como é o dia a dia desse paciente, como é a rotina desse paciente, rotina de sono, anamnese, enfim, isso realmente precisa ser muito bem feito, que às vezes é a chave do sucesso. Então, é aquele paciente que não se adapta de jeito nenhum ao CPAP, mas se a gente tivesse, né, feito uma avaliação, né, melhor, mais minuciosa, talvez a gente tivesse identificado um problema que ele tem ali, e isso muitas vezes é a chave do sucesso. E tá, você tem coisas importantes ali que a gente tem que perguntar para o paciente. Qual que é a sua queixa principal? Porque às vezes a queixa principal dele ele não tá nem aí para a oxigenação dele, para ter evento cardiovascular lá na frente. Ele só não quer roncar. Mas a gente tem que conscientizá-lo da importância de todas as outras coisas. E esses pacientes que eu faço esse acompanhamento aí diário, a quantidade de coisa que a gente tem que corrigir, de hora errada que dorme, de alimentação errada, sedentarismo, ou privação de sono, tudo, porque às vezes ele está completamente insatisfeito. Olha só, eu estou usando o CPAP, mas eu estou cansado. Sim, você está cansado, porque você dorme até 2 da manhã no sofá, depois você vai para a cama, e aí até às 6 só que você usou, ou seja, são 4 horas só que CPAP. Tem que corrigir isso. Sofia, tem que corrigir até que horas eu tomo água à noite. Isso que você falou é fundamental, porque às vezes a gente pega alguns colegas se preocupando com o relatório do CPAP. Exato, né? Por isso que eu falei, não dá para tirar uma média do mês, isso não quer dizer nada. Exatamente, você precisa conversar com o paciente, você precisa entender. Quando a gente faz o telemonitoramento, a gente dá uma olhada lá, esse paciente está usando super bem. E às vezes o paciente pode estar com um CPAP no rosto, sem dormir. Ele pode estar apenas com o CPAP. Está lá uma média de uso diário maravilhosa, dizendo que ele usa 9 horas por noite. E o paciente diz, eu não consigo dormir direito, eu boto o CPAP, fico lá horas, eu estou com dificuldade para iniciar o sono. Às vezes é um paciente ele precisa ser ouvido. Né? Enfim, então o relatório ele realmente nos traz muitas informações, mas ele é complexo. Eu sempre digo que queixa, né, que quadro clínico, na verdade, que clínica é soberana. Né? Então a gente precisa entender o paciente. Sabe que é muito importante também, que eu sempre gosto de falar, não adianta só uma avaliação, uma primeira consulta perfeita, tão bem feita, com tudo isso que eu falei, você não esqueceu nada da anamnese, conscientizar o paciente, explicar tudo. Só que tudo isso que você coletou de informação, ao longo do mês, você perguntou para esse paciente, a boca não está mais seca, você não está mais indo ao banheiro à noite, diminuiu, você está conseguindo, está mais bem disposto, você está acordando bem disposto, eliminou o cochilo, esse cochilo estava atrapalhando, corrigiu todas essas partes. Então, são coisas que a gente perguntou lá atrás por um porquê, para reavaliar isso depois, no acompanhamento. Então, não é à toa que a gente faz todas essas perguntas, tem que ter um porquê. Com certeza. Eu recebo muito paciente, às vezes, que assim, olha, eu vim porque me indicaram para a senhora, é assim que falam muito. Mas eu não consigo usar esse negócio aí, não. Eu já tentei, e não consigo, não. Aí vamos lá, por que é que você não está conseguindo? Né? Aí quando a gente vai olhar, às vezes é uma máscara, às vezes que não seria adequada para aquele paciente. E, enfim, uma coisa que eu vejo muito, às vezes, é dando um feedback. Às vezes eu vou receber um feedback, esse paciente está indo para você. Ele está com IH maravilhoso. É quando o paciente chega para mim, é exatamente como você falou. É um paciente que ainda está sonolento. Ora, eu não trago
eu trato o paciente. Então, como é que o paciente está tratando a apneia, está com CPAP, e ele está me relatando que está com sonolência diurna excessiva ainda? Né? Então, peraí, o que é que está acontecendo? E aí, mais importante realmente, não só a questão dos relatórios, mas aí a gente realmente pegar a clínica desse paciente e ver o que é que está acontecendo e muitas vezes, né, muitas vezes não, na maioria das vezes, ou quase sempre, baixar realmente, se ele está presencialmente, né, baixar esse chip e avaliar essa curva de fluxo e ver, né, o que é que realmente pode estar acontecendo. E precisa realmente avaliar o paciente. Eu quero chamar a atenção também para uma coisa muito importante aqui. Você vem, um paciente tem um CPAP básico, tá? E esse CPAP básico, ele só dá o IH total. E fuga, aí você só. vê o IH total, exato. Aí você vê o IH total alto, o que você vai fazer? Você vai subir a pressão desse aparelho? Pois e se for apneia central, emergente, é o tratamento da apneia do sono. Então, esse é o perfil de paciente que, se ele tem um CPAP mais básico, você tem que estimular ele a alugar um CPAP por um mês que seja, para você ver no telemonitoramento se ele está com a apneia central. Você pegou o exame de sono basal dele para ver se esse paciente já tinha algum padrão Chine-Stokes, se esse paciente já tinha apneia central antes? Porque a gente precisa saber se é apneia central. Se você ficar só aumentando, esse paciente não vai resolver nada, ele vai parar de usar o CPAP e era só a apneia central que, se você fixar a pressão do aparelho, você vai resolver isso ao longo dos meses. E aí, realmente, nesses casos especificamente, eu acho fundamental realmente a gente baixar o chip e ver essa curva de fluxo, porque aí traz muita informação para a gente. Olha, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, Sofia, minhas residentes estão todas aqui, viu? Te prestigiando. Que legal, feliz. Rayane, meu pai usa alguns anos, porém ele não tem acompanhamento. O que isso pode levar? Várias coisas, Rayane, mas Sofia que vai responder. Primeira coisa, é sempre recomendado que a cada 2 anos e meio a gente leve o CPAP para um técnico. E o técnico é tipo um mecânico de carro. Ele vai garantir para a gente a calibração do motor do aparelho e a limpeza interna, né? A calibração não é a titulação, tá? Calibração significa que se eu mandei sair 10 de pressão do CPAP, tem que sair 10. Muitas vezes, teve uma vez que eu levei um CPAP, um paciente falou assim, doa lá para o laboratório do sono, tinha 12 anos o CPAP. Eu falei, estava tão escangalhado que não dava para doar para ninguém. Mas eu levei para o laboratório do sono e a gente mediu a pressão que estava saindo. Estava prescrito, estava programado 12, estava saindo 6 de pressão. Caramba! Então, o CPAP é como um carro, tá? Tem um desgaste do motor ao longo dos anos. Obviamente que a gente deve fazer periodicamente uma retitulação dessa pressão do CPAP. Essa pressão está eficaz ainda? Seu pai envelheceu, ganhou peso, está retendo líquido? Então, tem uma variabilidade aí que é legal rever se a pressão do CPAP do seu pai ainda é eficaz. Tá? Ele não está fazendo acompanhamento, mas ele faz a higiene direitinho, ele troca a cada 1 ano, 1 ano e meio a máscara, a traqueia, ele troca o filtro periodicamente, ele lava o umidificador dele tem algum resíduo ali, esse resíduo evolui para oxidação, ferrugem, isso não é saudável. Então, é legal ter todo esse acompanhamento, tá? Esse é você. O que eu ia falar é que, assim, me assusta muitas vezes os pacientes, o quanto que esses pacientes são abandonados muitas vezes, né? Eles começam a iniciar a terapia com o CPAP e aí foi, né, definido lá, o paciente foi atendido inicialmente, foi programada, sei lá, uma pressão X, por exemplo, 8. E esse paciente está há 3 anos usando essa pressão de 8, por exemplo. Em 3 anos, será que nada mudou na vida desse paciente? Ele não engordou, ele não emagreceu, ele não envelheceu, nada aconteceu com esse paciente. E outra coisa, pacientes muitas vezes não são orientados, o que você falou, Sofia, em questão de higienização. Eu já peguei, não foi nenhum nem 2, não, vários pacientes que nunca trocaram um filtro com 3 anos de uso do CPAP. Sofia, isso é assustador. Claro que aí depois o paciente, não, porque eu vivo com rinite também. Como que não? E assim, Sofia, a realidade daqui é um pouquinho diferente daí de São Paulo. Aí em São Paulo a gente tem mais essa atuação do fisioterapeuta do sono, né? A gente tem mais essa atuação do fisioterapeuta atuando na adaptação realmente do CPAP. Em outros estados, aqui, né, no Nordeste, a gente tem muito a questão de lojas ainda, sabe? E aí o paciente encaminha diretamente para a loja e, às vezes, fica essa coisa meio perdida, né? O paciente, de fato, não mantendo o acompanhamento. Não que as lojas não possam fazer, enfim, claro que faz, tem profissionais extremamente qualificados que trabalham, são fisioterapeutas,
né? Mas às vezes não é bem isso que ocorre. Tem lojas que trabalham mais seriamente, digamos assim, e às vezes tem outras que realmente não acompanham, o paciente não tem não é cuidado. E aí eu recebo um paciente desse que está há 3 anos porque disseram para ele que não disseram para ele que ele precisava trocar um filtro, sabe? Então, é muito sério isso, né? O quanto que a gente precisa ser responsável pelo que a gente está oferecendo para esse paciente. Se você está lá na loja, está vendendo o CPAP e está dizendo, olha, eu sou a fisioterapeuta que eu vou acompanhar o senhor, então acompanhem esse paciente de fato. Exatamente. Não vejo nenhum problema que seja dessa forma, mas contanto que ele tenha acompanhamento, que não pode esse paciente ficar largado. Isso aí é inadmissível. Concordo com você. Ó, Janaína, boa noite. De quanto em quanto tempo tem a troca de filtro, limpeza da traqueia e umidificador? Vai lá, Sofia, isso é muito importante. Vamos lá, Janaína. A troca de filtro vai depender, tá? Eu vou falar primeiro CPAP mais moderno. Os CPAPs mais modernos, eles têm um filtro que a gente descarta, um filtro duplo. Então, ele protege tanto a via aérea do paciente quanto o motor do CPAP. Esse filtro a gente troca mensalmente, tá? No manual está escrito de 1 a 3 meses, mas eu recomendo todos os meus pacientes trocarem mensalmente. São Paulo é uma cidade extremamente suja, tá? Então, mensalmente, aquele filtro já está cinza. CPAPs mais antigos, tem alguns CPAPs que, inclusive, vão 2 filtros. Um filtrozinho branco, que você joga fora mensalmente, e um outro que você lava. É um filtro cinza a cada 15 dias, que é uma espuma. Então, depende de cada CPAP, tá? Esses filtros que são de espuma, você lava. Mas os filtros que são estilo papel ou coador de café, esse material, você joga fora mensalmente, tá? A mangueira ou traqueia, né? Eu recomendo meus pacientes lavarem a cada 15 dias, desde que eles troquem anualmente, tá bom? E eu faço eles garantirem essa troca anual. Agora, o umidificador, vamos lá. Isso é importantíssimo, tá? Eu recomendo muito que todos os pacientes comprem água destilada para usar no umidificador. Ah, mas é caro. Gente, não é tão caro assim. 5 litros é R$12. Obviamente que isso dura bastante. Obviamente que a gente vai olhar para cada classe social e ver se isso é adequado ou não. Não pode, de maneira nenhuma, comprar água destilada. Vamos ferver a água, deixa na geladeira e vai usando. Isso vai garantir uma durabilidade maior. A troca da água é diária, tá? Repõe. Eu sempre recomendo, desde que faça diariamente a troca, colocar até a metade. Se você coloca muito acima do nível ali máximo, a chance de condensação de água é grande, mesmo que não esteja frio, porque tem muita água no umidificador. E a lavagem do umidificador, eu peço para o paciente fazer uma vez por semana, tá? Pode ser Protex, pode ser detergente neutro de cozinha, ou, se o paciente quiser, um sabonete líquido, bactericida, que vende na loja de CPAP, tudo bem também. E uma buchinha que ele separe só para isso, o lado amarelo da bucha, tá? Se tentar lavar todas as partes, tem alguns umidificadores que saem uma parte de silicone da tampa, lavar bem aquilo também. Por quê? Se a gente não lava aquela parte, em 6 meses está cheio de pontinho preto, tá? De limo. E isso para desenvolver bactéria e fungo é uma chance enorme. O que mais? Eu peço para o paciente uma vez por mês deixar de molho com água e vinagre ou com água e bicarbonato. Só uma vez por mês. Sofia, tem a pergunta da Ana. E no caso do paciente que fez a polissonografia, mas não conseguiu dormir durante o exame, mas ele é um paciente que tem um sono irregular durante a noite, ronca, e tem muito sono durante o dia. Ele pode iniciar o tratamento mesmo sem a polissonografia? Ana, não é o ideal, tá? É muito bom a gente ter um exame basal para a gente comparar. Justamente porque, por exemplo, eu quero ver quanto que chega a oxigenação desse paciente, eu quero comparar quanto que era o índice de apneia dele, e eu quero saber se ele tem apneia central. Então, seria muito legal, poxa, ele não conseguiu dormir no laboratório, será que ele não consegue fazer um exame tipo 2, que é o mesmo exame só que em casa? Ou uma poligrafia tipo 3, para a gente ver o padrão respiratório desse paciente, como que é? Ou uma poligrafia tipo 4, daí a gente faz uma média de 3 dias ou de uma semana, de ele dormindo com uma oximetria noturna. O ideal não é que a gente, mesmo o paciente tendo todos os fatores, tendo um Berlin positivo, um Epworth positivo, e o ideal não é a gente começar sem o diagnóstico, tem que ter um exame basal para a gente comparar depois do tratamento. Mas, obviamente, que em muitos casos acontece. Não é o ideal, tá? Eu prefiro que tenha exame. E você, Tarso? Sem dúvida. Sem dúvida, o ideal é que realmente a gente tenha um exame. E, em último caso,
condições, o paciente não tem exame de jeito nenhum, mas avaliando a clínica, né, a gente vai vendo, e aí a gente tem contato também com o médico desse paciente, né, isso. E aí a gente chega junto numa escolha, numa alternativa viável, mas eu acho que a priori seria tentar outra vez o exame, tentar outra vez e continuar tentando. Aí se não tiver jeito de jeito nenhum, a gente pensa realmente em evoluir para o tratamento, né, sem o exame, mas concordo com você que a gente precisa insistir para ter esse exame basal desse paciente, sem dúvida, sem dúvida. Mais dúvidas, gente? Acho que não foi a última. Vamos dar mais um tempinho nessa Sofia. Vai que surge mais. Vai que surge mais alguma coisa. Ainda tem um tempinho. Tá muito legal esse bate-papo. E é legal o que você falou em relação ao filtro, porque foi o que você bem pontuou, né? São Paulo é completamente diferente, né? Então, eu te entendo da troca de filtro a todo mês. Sofia, você consegue me ouvir bem? Porque tem hora que parece que trava um pouquinho, mas você consegue me ouvir bem, né? Consigo Perfeito. Sim. Joia, era só para ter essa certeza. Aqui em Recife, eu recomendo a troca a cada 3 meses. É a cada 3 meses? Então, Recife, isso é muito variável de local para local, né? Mas eu concordo com você. Em São Paulo, eu pediria para o paciente trocar todo mês. Inclusive, eu tenho certeza que quando você está sujo com um mês, né? Nossa, A paciente que está com, por exemplo, ele mora num apartamento e está tendo uma obra perto. E aí a gente já, nesse caso, eu oriento antes dos 3 meses. Se tem alguma coisa nesse sentido, eu oriento a troca, né? Mas, no geral, 3 em 3. É muita diferença, Tati, de poluição aí daqui, né? A gente tem que ter, inclusive, essa consciência, porque, por exemplo, as pessoas podem atender os pacientes por teleconsulta hoje. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo, você está aí, o meu paciente, eu tenho que ter o bom senso, que é a rotina daí, não daqui, né? É verdade. Fernanda Couto perguntou, pode comentar novamente sobre a escolha do CPAP ou BIPAP no... Ótimo, Fernanda. Sofia vai falar de novo, que é para fixar essa informação. Vai, Sofia. Vamos lá, Fernanda. A gente vai ter um tratamento de escolha inicial para o paciente com DPOC e apneia do sono, que é o CPAP, tá? Quando esse paciente vai utilizar o BIPAP? Se esse paciente falhar no tratamento com o CPAP, ou se esse paciente já tiver uma hipercapnia basal, e a gente precisa, de qualquer maneira, lavar esse paciente, tá? Então, esse paciente já vem titulado com BIPAP do laboratório, ou porque ele falhou, porque a gente não consegue corrigir evento respiratório e a oxigenação noturna desse paciente com o CPAP. Aí a gente vai para o BIPAP também. Mas a primeira escolha, a priori, é a gente utilizar o CPAP, porque, Fernanda, a maioria dos pacientes vai super bem com o CPAP e as pessoas acabam prescrevendo BIPAP. E é o que eu falei, é questão financeira, tá? É muito mais alto o preço de um BIPAP. Para a gente pensar que qualquer coisa que deu errado, a gente tem que ir para o BIPAP de cara. Às vezes, o errado, tá? A programação que a gente fez, a escolha de como a gente está abordando ali o tratamento do paciente com CPAP. Então, aborda direitinho a pressão que você está utilizando, como é que você está fazendo esse tratamento do CPAP, para depois pensar que o errado é o aparelho. Normalmente é a conduta nossa que está errada. Isso é muito sério. Isso realmente é muito sério, porque, né, a gente está, nós, enquanto fisioterapeutas, estamos crescendo muito nessa área do sono. Né? Então, a gente está se firmando, digamos assim, enquanto profissionais. Então, a gente realmente precisa se capacitar, né, para melhor. Exatamente. A gente precisa se capacitar para conduzir esses pacientes, para não fazer escolhas erradas nesse sentido. Imagina, recomendar de cara um BIPAP para um ambiente desse, fazer ele ter um custo financeiro absurdo. Na verdade, a escolha deveria ter sido um CPAP, que é metade do preço, enfim, teria atendido ao paciente. Então, a gente precisa ser responsável por isso, né? E para isso a gente precisa se capacitar. E assim, está aumentando nossa área de atuação aí, está aumentando, a gente pode decidir entre o CPAP e o BIPAP, decidir a máscara, decidir isso, então aumenta as escolhas, aumenta o seu poder decisivo, aumenta a sua responsabilidade, tá? Então, você é responsável por dar errado o tratamento do paciente.
Verdade. A Janaína tem uma pergunta. Aqui em Blumenau é muito úmido. Os pacientes às vezes reclamam que existe maior ideia. Ajustamos a... Isso é bem importante. Vamos lá, Janaína, é importantíssimo isso. Eu costumo falar para o meu paciente que umidificação não é tratamento, é conforto. Então, você tanto pode ver que a umidificação não fica no menu clínico. Eu faço questão de, no primeiro mês, dentro do primeiro mês, a hora que o paciente já está começando a dormir bem, ensinar ele a mexer na umidificação e em que momento ele vai mexer nessa umidificação. Porque não dá para ele me chamar todo dia só porque condensou água no aparelho. Esse paciente hoje está em Blumenau, amanhã ele está em São Paulo, depois ele está em Paris, depois ele está não sei onde. Cada dia ele vai estar num lugar e a estação do ano vai ser diferente, a temperatura externa vai ser diferente da temperatura da mangueira. Então, o paciente tem que entender que lugares mais frios, ele tem que usar a umidificação mais baixa. Lugares mais quentes, ele pode utilizar mais alta a umidificação para diminuir a condensação de água. E nesses lugares, é o lugar que principalmente a gente tem que colocar da metade, não pode colocar alta demais, que vai condensar no compartimento de água, que vai condensar mais ainda a água, tá? Mas tem que ser reposto todo dia, porque lugares muito frios vai consumir mais água naquele dia. E se o paciente deixar sem água, vai estragar o umidificador também. Então, eu prefiro que o paciente, depois que ele passa a dormir bem, eu vou ensinar ele a mexer no umidificador. Não é a primeira coisa que eu faço, tá? A primeira coisa que eu faço é só liga e desliga o aparelho, depois eu vou passando novos comandos. E, Janaína, minha sugestão, que é o que eu fiz com os meus pacientes, eu fiz um videozinho mostrando como é que eu altero a umidade do CPAP e eu mando para eles, porque eles sempre esquecem. É engraçado isso da umidificação, Sofia, porque aqui em Recife é muito úmido, né? Então, a gente não tem essa demanda de iniciar. E acho que o que você falou foi fantástico em relação a você deixou muito claro que é conforto, né? Então, é uma alternativa para conforto. Então, não é todo paciente que precisa de umidificador. Assim, a gente tem também, né? A gente tem, na verdade, as terapias, as funções, né, digamos assim, de conforto. O alívio exalatório, por exemplo, não é porque existe que eu preciso usar para todo mundo. Então, não é porque eu tenho um umidificador que eu preciso usar obrigatoriamente. Então, aqui em Recife, muito úmido. Por que você usa, né? Porque o alívio, inclusive, ele pode aumentar o evento respiratório. Então, é exatamente o que a Tarsa falou anteriormente. A gente está ganhando espaço aí. Então, você tem que aumentar seu conhecimento. Tem que saber o porquê está usando as coisas. 50% dos pacientes não precisam de umidificador. Mas os 50% que precisam. Não conseguem usar sem. Verdade. E eu sempre digo para o meu paciente, eu também faço isso de ensinar ele a mexer, porque amanhã ele pode ir para Brasília. Ele não vai conseguir usar o CPAP em Brasília sem umidificador. Então, por isso é realmente importante ensinar, né? Educar esse paciente. Então, no geral, eu não inicio de primeiro, né? Assim, na terapia, mas se eu ver que o paciente precisa, aí sim eu uso como alternativa de conforto, mas independente, ele sabe, eu ensino a ter o manejo disso, para que ele fique livre para viajar para onde ele quiser e consiga usar, né? Por enquanto ainda não temos novas perguntas, mas ainda temos tempo, então vamos conversar mais, Sofia. Tá bom. O que eu ia falar? Ah, tá. Com relação a essa parte que você falou de eu conscientizar o paciente que isso é conforto, por quê? Porque é exatamente o oposto que eu falo da pressão. Porque tem paciente ousado que já quer saber como é que mexe na pressão. Calma, a pressão é como se fosse uma prescrição de dosagem de medicamento. Então, você não vai mexer. Sempre é o seu fisioterapeuta que vai revisar, retitular, se precisar. Você não mexe nessa parte. Uma pressão errada pode dar zumbido, dor de cabeça, maior ressecamento de boca, abertura de boca e pode fragmentar todo o sono de novo. Então, quem mexe? A pressão é o tratamento, né? Todas essas correções de erro somos nós. O umidificador é conforto. Eu sempre digo para o meu paciente que existe um menu que é clínico, e o nome clínico já diz, né? É um menu profissional, é quem vai cuidar de você. Então, não é para mexer aqui, não vou lhe ensinar, porque não é a parte que lhe compete do tratamento. Exatamente. A sua parte é outra. Exatamente. Mas tem aqueles pacientes que gostam de fazer isso, né? Às vezes até procura no YouTube como é que destrava o CPAP e quer mexer. Aí depois liga para mim desesperado. Tá, se eu mexi aqui, agora o que é que eu faço?
Aí, a primeira lição você acabou de aprender, não é para mexer. A Janaína fez mais uma Mas com pergunta. telemonitoramento a gente consegue resolver, né? Mas imagina antes, o paciente tinha que ir até o consultório para resolver isso. Nossa, Vai lá, tem outra isso foi um pergunta. milagre. É verdade. Quando o paciente tem dificuldade de iniciar o sono, posso aumentar o tempo de rampa ou já deixo a rampa no automático? Janaína, eu vou falar a minha conduta, tá? Eu peço para o paciente colocar o CPAP a hora que ele está caindo de sono. Eu corro o risco de ele perder a hora de pôr o aparelho com isso, mas eu conto com a esposa, se ele tem, ou com o marido, se o paciente cochilar, para ela acordar ele e colocar o CPAP. Isso minimiza do paciente ficar prestando atenção na respiração, que isso vai fazer ele perder mais ainda o sono, tá? Fora isso, eu não coloco rampa em automático, mas eu pergunto para o paciente quanto tempo ele está demorando para pegar no sono depois que ele colocou o aparelho. É assim que eu calculo a rampa, tá? Essa é a minha conduta. Eu faço da mesma forma, Sofia. Então tá bom. Então essa é a minha conduta e da Thay. Vamos para da Francine. Mas assim, eu gosto de minimizar, tá? Não quero que o paciente comece a pegar no sono com o aparelho. Não é deita ou coloca. Por isso que na minha anamnese que horas você deita? Que horas você dorme? Eu deito 10h30, durmo às 11. É às 11 que você vai colocar. Mesmo porque vai estragar meu relatório. Vai ficar 30 minutos de vigília, eu achando que tá tudo ótimo, o paciente não tá fazendo apneia e não é nada disso. Ele tá acordado. A Francine, tem um paciente que é tabagista e iniciará o tratamento com o CPAP. Ele fuma à noite e, inclusive, desperta de madrugada para fumar. Já expliquei referente à higiene do sono e lesão na via aérea gerada pelo fumo. Uma dica para eu abordar com ele? Na verdade, Francine, é muito complicado esse tipo de paciente. Eu vou dar primeiro a minha opinião e depois a Tarsa dá a opinião dela, tá? Normalmente, esses pacientes mais difíceis, eles já ouviram do pneumologista as consequências a longo prazo, eles já ouviram do cardiologista, tanto que tem paciente que chega a ser tão respeitoso que no meio de uma consulta com você ele vai acender um cigarro, tá? Então, é você se posicionar corretamente, mas ele não vai parar de fumar agora porque você quer. Ele vai parar de fumar na hora que ele levar um susto muito grande de algum evento cardiovascular ou de algum problema que ele tiver, infelizmente. Então, eu acho que a curto prazo, você garantir a adesão dele com o CPAP já minimiza todos os problemas dele aí. Essa é a minha visão até agora, que é muito difícil esses pacientes que não querem parar de fumar por nada, tá? Eles já estão conscientes de todos os riscos. É que eles realmente não querem. E você, Tarso? Não, eu concordo. Realmente, assim, às vezes a gente assume uma responsabilidade que não é nossa. Essa responsabilidade é do paciente, né? A escolha de parar de fumar é dele. A gente pode fazer o que for, né? Cabe a nós orientar esse paciente, que com certeza ele já foi inúmeras vezes orientado pelo médico que o acompanha, enfim, cabe a nós, enquanto profissional de saúde, né, profissionais autônomos nesse sentido, orientar esse paciente, né, dos riscos cardiovasculares, de tudo isso. Mas não é a gente que realmente vai fazer com que esse paciente se conscientize e pare de fumar, infelizmente. Então, a nossa função realmente é orientar, né, é esclarecer tudo, e tentar administrar isso para que ele use o CPAP da melhor forma. Mas realmente ele só vai parar de fumar se ele quiser. Então, o meu conselho, Francine, não assuma essa responsabilidade para você. Não atrele o sucesso da tua terapia a ele parar de fumar, sabe? Essa função realmente não é sua, é uma escolha do paciente. E tenho certeza que você já está fazendo tudo que pode. Então, não se responsabilize por isso, sabe? Acho que é bem isso. A Janaína tem mais uma pergunta. Se o paciente tem apneia central, quanto maior a pressão, piora? Digo no CPAP automático. Preciso colocar uma pressão menor? Vamos lá, Janaína. Essa pergunta sua, na verdade, eu vou ter que expandir um pouco mais ela, tá? Essa apneia central, ela é basal? Ela estava já no exame? Ele teve AVC? Ele tem algum problema cardíaco? Aí não é o CPAP que vai tratar, tá? Agora, essa apneia, ela é emergente ao tratamento do sono? O que isso quer dizer? Quer dizer que todo paciente que tem apneia, Janaína, a longo prazo, ele vai ter uma retenção de gás carbônico maior, tá? Por quê? O tempo que ele para de respirar ciclicamente várias vezes à noite, o organismo dele se acostuma a reter esse CO2. Não é nada muito alto não, tá? Mas quando a gente começa o tratamento com o CPAP, principalmente
com o CPAP automático, que ele não tem 2 níveis de pressão, mas ele tem uma variação, isso estimula a uma maior lavagem do gás carbônico. Um gás carbônico que o organismo do paciente já estava acostumado a manter um nível um pouco acima. Aí o que o cérebro dele entende? Opa, eu vou mandar um comando para ele parar de respirar, para eu voltar a reter CO2. E ele começa a gerar a apneia central, que é a apneias emergentes ao tratamento da apneia obstrutiva do sono, tá? E como a gente corrige isso? Não é diminuindo a pressão, é a gente colocando pressão fixa, tá? Então não vai ter essa variação de pressão e o organismo dele pode demorar até 6 meses para parar de produzir essas apneias centrais, desde que elas não sejam apneias basais relacionadas à parte cardiológica ou neurológica. Essa foi longe, né? É muito legal isso, né? Porque a gente começa, mas a gente sempre acaba, né, reforçando algumas coisas, voltando para essa questão. A gente precisa diferenciar. Mas é muito importante todo mundo ter essa consciência do quanto. Aí volta lá naquela pergunta que alguém fez. Tá vendo que por que a gente precisa de um exame basal? Porque eu preciso saber se tinha essas apneias ou não, ou do nada surgiu a apneia central. E esse IH alto? Se for um CPAP básico, eu preciso saber se é a apneia central. E uma outra coisa, Sofia, antigamente, né, quando a gente começou, tudo que a gente conduziu em parceria dos laboratórios, que antigamente era 4-20. Meu Deus, como é que a gente titulava de 4-20? Que crime, né? Que crime. Como que a gente fazia isso e era o normal? Colocava 10 em todo mundo. Tem senhorinha que a pressão é 4. Não tem nada a ver a gravidade da apneia com a pressão que vai usar. É muito mais a ver a resistência da via aérea superior do que tudo. Então, esse telemonitoramento, esse relatório diário que a gente vê, eu não estou falando a média do mês, estou falando relatório diário, ele mostra para a gente que o paciente precisa de pressões muito menores do que a gente colocava aleatoriamente. E isso é maravilhoso de ver a tecnologia dando para a gente hoje essa informação. E a gente fazer parte dessa transição. Uma coisa, pessoal, que é fato, assim, quanto menos pressão, mais confortável fica. Então, hoje o que a gente bate muito nessa tecla é o mínimo de pressão necessária para resolver os eventos do paciente e deixar ele clinicamente bem. Meu lema, é meu lema. Clinicamente bem. Sabe o que eu faço muito? Menor a pressão, maior a adesão. Exato. Parto desse princípio. Vazamento, quantos vazamentos eu já corrigi? Vazamento, eu não estou falando de vazamento puramente de relatório, porque às vezes está lá um relatório horrível, mas o paciente está ótimo. Ele diz que está ótimo, tudo bem, a gente precisa de toda forma levar em consideração. Mas o mais importante é ele dizer que está ótimo, né? A gente precisa levar, o relatório em consideração, mas o mais importante é ele dizer que está ótimo. Só que, assim, muitas vezes o paciente não consegue. O vazamento incomoda, e aí ele acaba abrindo a boca. E tudo isso é efeito de uma pressão elevada. E aí a gente baixa a pressão, resolve. Acabou-se. O paciente agora tem uma boa adesão ao tratamento. Então, quantos pacientes resolveu até um ressecamento de boca? Tudo puramente por diminuir a pressão. Uma coisa que eu tenho feito muito, uma coisa aí, que é o paciente titulou, sei lá, a pressão terapêutica dele é 10. Vamos dar um exemplo aleatório. Porque, assim, uma coisa, pessoal, só para explicar aquele 4-20 que a Sofia colocou a mão na cabeça, é porque é o seguinte, se eu deixo o CPAP para titular de 4-20, é um range de pressão muito grande, então é um leque aí, né? Enfim, eu estou dando muita liberdade para esse CPAP trabalhar, e a intenção do CPAP vai ser zerar a apneia do paciente, zerar o IH, mas eu não quero zerar o IH, o que eu quero é deixar o paciente dentro do IH controlado, quero, mas o mais importante, eu quero tratar esse paciente. Então, esse IH, ele é um feedback? Não estou dizendo que ele não é importante. Ele é, mas o mais importante é a clínica. Então, antes era absurdo a gente fazer dessa forma, porque aí o CPAP fica tentando zerar esse índice de apneia e hipopneia do relatório. Só que isso muitas vezes não, na maioria das vezes, a gente precisava, ele acaba titulando uma pressão ideal para esse paciente de 12. Se eu fizer o contrário, colocar, por exemplo, de 5-10 para titular, descobri que a pressão terapêutica desse paciente era 10. Então, assim, no lugar de colocar, sei lá, vamos dizer que seria 5-10 e a pressão terapêutica, por exemplo, deu 8. Mas aí o IH ficou 2 pontos alguma coisa, tá ótimo.
o paciente está tratado e o sintoma dele está tratado. Para que eu preciso zerar esse IH? Né? E eu estou voltando nisso, Sofia, porque isso acontece muito, eu pego muito relato nesse sentido. Olha, o paciente está indo para você, né? Eu já falei isso para vocês aqui e reforço. Recebo muito isso, o paciente está indo para você. Mas ele está com IH maravilhoso. Aí quando eu olho, realmente, o IH é 0,8. O paciente está com pressão de 12, o paciente está com pressão de 13, o paciente está com pressão de... Nossa, pelo amor de Deus. Então, assim, o mínimo de pressão necessária para tratar esse paciente. E uma coisa que eu faço muito, Sofia, ele titulou. A pressão é 10. Se esse paciente vai fazer acompanhamento comigo, eu baixo essa pressão e acompanho. Porque eu tenho certeza que ele precisa de menos. E quanto menos pressão, mais confortável. Agora, maior adesão, né? Sem dúvida. Então, agora, de fato, a gente precisa acompanhar. A gente não pode baixar a pressão aleatoriamente e deixar esse paciente largado na vida. Agora, como você vai fazer o seu preço para acompanhar, com que frequência você vai desenvolver, adequar isso para o seu perfil de paciente, certo? Sim. Então, não tem como a gente dar uma receita de bolo disso. Mas, inclusive, cada paciente, individualmente, tem paciente que demanda mais tempo de atenção, tem paciente que você demora mais para titular, tem paciente que você tem que ficar mais no pé para ele se conscientizar de que ele tem que usar a noite toda. Então, cada paciente demanda uma atenção também. Isso vai variar. Perfeito. Temos quase nada de minutinhos. Temos aí 9 minutinhos só. Deixa eu ver se vai ter mais alguma pergunta. Se não, a gente pode fazer o encerramento, Sofia, para a gente poder também... Deixa eu ver mais alguma? Não. Porque senão a gente não vai acabar não tendo tempo da gente fazer esse encerramento, né? Imagina. Verdade. Ó, tem só mais uma. E aí a gente responde e a gente finaliza. Vai, Janaína, essa é a minha... então, para titular o CPAP, eu posso colocar menor pressão e ir acompanhando? Com certeza, tá? Eu faço isso, Janaína. Na verdade, tem pacientes, inclusive homens, que eu começo com um range que é quase nulo, de 4 a 5, e vão aumentando gradativamente. Mas eu olho todo dia, Janaína, que é o que eu te falei. A primeira coisa para mim, antes de corrigir IAH, eu quero o paciente dormindo a noite toda com aparelho. Aí sim eu vou ter uma noção de quanto que eu preciso de pressão, tá? E vou te falar, muitas vezes eu paro de 4 a 6, de 4 a 7 no máximo, então eu não subo tanto o range ali dele, tá? Eu sou a favor de começar com pressões bem baixas e eu vou subindo, mas, como eu te falei, 30 primeiros dias eu olho esse paciente todo dia. Depende de como você vai fazer. Se você não vai olhar todo dia, eu sugiro você não começar nunca de 4 a 5, você bota de 4 a 7, ou com um range um pouco maior. Agora, se você pode dar essa atenção que eu tô dando, aí eu sugiro você começar com pressões menores mesmo. Perfeito. Sofia, e aí vai vir aquela dúvida. Mas ele ficou topando a noite inteira lá, o tempo todo em 7. Então precisava de mais pressão. Já recebi tanto isso. Comum, né? Isso é tão comum. E aí vai subindo, 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 e toda vez está no topo, né? Primeira coisa, pessoal, isso vale para todo mundo, tá? Se a gente coloca ranges de pressão pequeno, a tendência é sempre o CPAP estar no topo ali. E o que a Tárcia falou, eu vou até adicionar um pouco mais com relação ao 4 a 20. Se uma vezinha sequer o paciente abre a boca, ou se o paciente está com o nariz obstruído, que seja, o CPAP vai entender que é uma redução de fluxo e ele vai sempre subir a pressão e sempre estar no topo. Então, não é porque o CPAP está no topo que a gente precisa subir pressão. Vamos olhar o índice de apneia, vamos olhar o conforto do paciente e vamos destrinchar esse índice de apneia. Porque os CPAPs mais rebuscados, que a gente pode contar, ele coloca apneia, hipopneia, apneia central, HERA. Então, vamos separar, destrinchar esse IH ali para ver se está alto mesmo. Então, uma pressão de topo ali não quer dizer nada, tá? Quer dizer, no máximo, que ele abriu a boca e precisou usar a pressão máxima. Perfeito, Sofia. Perfeito. Vamos encerrar, né, Sofia? Eu queria, em nome do Departamento do Sono da Sobrafit, pela brilhante aula, mas eu não tinha a menor dúvida de que seria. Né? Eu agradeço muito o convite. Visto a sua competência, visto toda a tua formação, todo o teu currículo, não é em vão. Né? Tenho o prazer, né? Tive você em parceria com algumas pesquisas clínicas e, assim, você realmente é um profissional incrível. Então, foi uma noite extremamente enriquecedora. Muito obrigada por abrilhantar a nossa noite. Muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço todo o convite. Foi maravilhoso, de verdade. Foi muito bom.
Gente, obrigada a todos que se fizeram presente aqui nessa noite, tirando dúvidas. O contato da Sofia, né, foi colocado, ela está disponível aí sempre para esclarecer, é uma grande referência. Então, com certeza, tendo dúvidas, podem entrar em contato com ela, que com certeza ela esclarece. Vai ser um prazer, pessoal. Vai ser um prazer. Muito, muito, muito obrigada a todos. Obrigada, Sofia, mais uma vez, obrigada. Gente, pela presença. Tárcia, obrigada. Sobrafio, obrigada pelo convite. Um beijo bem grande. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente.